Olá, eu sou o Sam, a.k.a. Zahri Bashar, em todas as redes sociais formais e informais da internet. E você está ouvindo o Cholascast. Esse episódio é meu. Tá feliz? Tô gravando essa intro pela segunda vez, porque da primeira vez eu estava falando com um robô. Vamos lá, antes de começar, eu quero pedir para que você siga a gente e nos engaje nas redes sociais. Somos Cholascast, TCHOLAcast, em todo lugar na internet, tá? Hoje a gente está aqui ao meu lado, fisicamente, figuramente e ludicamente, meu querido amado marido, o Luke. Oi, gente! Uma emoção a pilotar essa espaçonave de hoje! A nave louca Exatamente, do BBB. não sou a Xuxa, mas hoje vamos falar de criança. Ixi, que nojeira. Diretamente também de outra galáxia, os terráqueos de coração, diretamente de Varginionópolis, o casal mais intergaláctico da internet, Dani e Iago. Oi, meus amores! Hello! Oi, meus DTs, que agora eu sou intergaláctica. É isso mesmo, se mexer com a gente é abduzida. Fit Nicki Minaj. E ela, a coqueluche do momento, a rainha das lives, dos baixinhos e o orgulho do conselho tutelar, Madrinha Liz. Eu acho que você errou, era Gláudia do Globo. A maior Xuxa da Twitch. Olá, Ela adora os baixinhos. eu juro a você, quando a Samira começou a soletrar o Cholas, eu só lembrei do Piapapá. A Lora. Rearra, Pepe, deu do Reará, mel. E pra finalizar, ela que não é a Cibele de Bolda de Gasparri, mas com certeza é a mulher jamais falada e a menina mais igualada, e seu esposo, que são conhecidíssimos como a Noite de Paris, Dona Gláudia e Velho Chico. Olá, gente. Eu sou legado. Esse é o seu legado, você é meu esposo. Eu sou seu esposo. Ali embaixo. Isso é reparação histórica. É assim. Matriarcado vem E me aí. chame de minha senhora. Tudo bom? Hi, Matami. Hoje eu quero pegar no coração, talvez, um pouquinho de piada depreciativa. Também é muito bem-vinda, tá? Então eu já quero começar com um bom e eu quero perguntar para cada um de vocês qual é a última lembrança que você tem de quando você era criança. Qual foi o último dia que você saiu pra rua para brincar? Ai, que Meu Deus do céu! credo. Nossa! Mas é engraçado isso, porque realmente teve aquele último Teve dia o que último você dia que você se foi reuniu brincar. com seus amigos, brincou e Exato. depois nunca mais se repetiu isso. E aquele dia não foi marcante. Então, tipo, Verdade. é muito. Mas Essa vocês pergunta- conseguem se lembrar desse dia ou qual é o último dia que vocês se lembram? G-Lip, vocês têm algum dia específico? Não sei se vou lembrar o dia exato, mas eu lembro assim, mais ou menos o momento, sabe? Que foi. Era 18 de agosto de 1930. 24, antes Eu de tava Cristo, voltando hein? da Segunda Guerra. Né? Hã? Tava terminando a Segunda Guerra. Exemplo. Eu estava na minha charrete. Eu estava chutando uma mina que achei na rua. Não, mas foi. Eu lembro que a última que eu jogava. Gente, eu jogava futebol, eu jogava vôlei, eu organizava o campeonato Credo, de futebol. que nojeira. Então eu lembro o último campeonato de vôlei que eu organizei, assim, pra mim, acho que uma das últimas lembranças da infância, assim, que a gente fez o campeonato, comprou medalha, bem gay, né? Já que era pra fazer esporte, tinha que fazer do modo gay. E aí eu comprei medalha, comprei troféu. Eu lembro assim que foi uma das minhas últimas memórias de infância, assim. Eu organizar um campeonatinho de vôlei da rua, assim. E são memórias boas, com certeza, eu imagino. Memórias né? boas, memórias boas. Ainda com com essas pessoas? Não, nunca mais eu vi essas pessoas, porque eu era na casa da minha mãe, né? E aí são pessoas que perdi o Foi contato na época totalmente. da peste bubônica, muitos morreram. Tá? E Mas nessa idade que você se lembra o que você queria ser quando crescesse, ô Felipe?
Felipe, ó. Caralho, pesou o clima Não, vagabundo. Chamou de demais, Felipe, eu né? não sei o que eu vou responder. Chamou de Agora Felipe. chama ela de Samir pra ver se ela gosta. Chama, é. Chama ela, vai, Chama fala aí. aí. Então coloca pi no nome, não deixe pro ar, não, pelo amor de Deus. Não sei nem se esse programa vai pro ar. Não sei nem se esse programa vai pro ar, meu amor. É o meu nome. Eu vou pesar um pouco o clima, então antes de eu pesar o clima, deixa eles responderem se eles lembram a memória deles. Que eu vou pesar quando eu for. Então vamos lá, vai, dona Gláudia. Só fala, Gregory, você lembra quando foi a última vez que você saiu pra rua? Se eu estiver na rua, eu vou te pegar de paulado, descer o cacete e você quebrar suas pernas, viu? Gente, eu acho que... primeiro, a última vez que eu fui Você lembra de infância? dar o cu na rua. Eu lembro que... Assim, é que eu tenho memória de... Eu Peixe. tive muitos ciclos de amizade, sabe? Então, Ah, tipo, eu lembro do último dia que eu vi cada amigo, sabe? caramba, amiga. Eita. É sério? Sério? A última vez que eu interagi, muitos foi assim, uma coisa. Teve incidentes de murro, teve incidentes de Jesus amado. xingo, teve incidentes de só simplesmente nunca mais voltamos a se ver e tal e coisa. Teve incidentes de. Olha que loucura. Deus estar na frente da pessoa e simplesmente não conversar com ela. Meu Deus. Nossa. Você simplesmente apagou a Conversou pessoa. ontem e depois não, amanhã, depois não, Tipo, né? um dia eu tava conversando com ela, era minha amiga, e No outro cabo. 2 meses depois, Sim. tipo, eu tava na Caramba. frente dela, a gente não tinha mais. Súbito. Não tinha Mas mais. você tem contato, não lembranças tava lá. positivas da sua infância? Você acha que você... As mais positivas é quando eu tava sozinho. Entendi. Eu Você senti já- uma vibe pesada, mas eu não queria isso. E você já pensava o que você queria ser quando crescesse nessa idade? Você já tinha uma ideia? Você idealizava a sua vida adulta? Já assim, era bicho. Eu sempre imaginei que eu ia ser das artes, eu ia ser artista, eu ia fazer artes. No início lá era artes plásticas, mexia muito com tudo, todo tipo de material. Eu rasgava folha para criar coisas, eu pintava, eu mexia com argila e tal e É uma coisa. criança viada, né? A Bem criança bicha, artística, a criança bem viada. bichinha e tal e coisa. E acho que era isso. Tipo, eu sabia que eu ia pras artes, né? Sim. Ah, Eu que ia fofinha, pras a artes. criança Gregory. Eu acho que nós seríamos crianças amigas. Eu também Eu acho que eu teria uma dificuldade, que eu não era eu vou muito. te falar, você era introvertido quando você era. Eu era muito assim, pra mim. Sabe? Reservado, né? Eu lembro que eu era uma muito criança reservada, não me abro. muito. Eu era uma criança muito assim, extrovertida. Eu gostava muito de falar e eu era muito artístico também. Então eu fiz curso enquanto criança de decopagem, pintura em tecido, pintura em vidro, pintura a óleo, pintura de tela, ponto cruz, crochê, onde era só eu, criança, e um monte de senhorinha, por Muito exemplo. velha. Caralho, era uma velha mesmo, né? Sim, Mano, e assim, com, sei lá, 8, 9 anos. E eu era normalmente a criança extrovertida que adotava o introvertido. Pegava na mão e falava, não, vem, você vai ser meu amigo sim. E aí eu carregava uma outra criança emburrada comigo pra todos os cantos que eu ia, sabe? Que inferno. Na sua cara. Na sua cara fazer isso. Bom, vamos lá. Madrinha Lin. Você lembra qual foi a última vez que você saiu ou interagiu com seus amigos enquanto criança, assim? Nossa, menina, eu lembro. Eu lembro que. Eu acho isso foi lá em 2008, 2009, quando eu tava morando aqui onde eu tô, na capital, antes de ir pro interior. Acho que tava no final de ano, terminou os estudos e tudo mais, e eu tinha 3 amigos, que eram 3 irmãos. Só que sabe aquela família que, tipo, os pais meio que regram tudo que os filhos fazem? Tipo, só pode passar 1 hora fora de casa, só pode assistir 1 hora. Eles eram desse jeito. E eu lembro que um desses irmãos eu já não falava com ele, porque ele era desses menininhos escrotos, bem escrotos. E aí só ficava a menina e o outro menino. E eu lembro que foi meio que, tipo assim, meio que uma vontade de você não ter mais relação com aquela pessoa, sabe? Tipo assim, na sua cabeça, lá dentro do seu subconsciente, assim, chega, acabou. Eles pra lá, eu pra cá.
E foi mesmo na época que, tipo, eu viajei. Então, a gente só não se viu mais. Acho que a gente conversou ainda à tarde, brincou à tarde, alguma coisa assim. À noite eu já não saí mais, porque eu não era uma criança que eu gostava muito de sair. Eu preferia ficar dentro de casa brincando com, sei lá, com um pedaço de galho, com um pedaço de. Enfim, coisas naturais dentro de casa. Você pedia pra alguém jogar o galho e você ia buscar? Não, mulher, eu era uma bruxa. Tá me chamando de cachorra? Ô, piranha cachorra, vem Ai, ai. Au, au, na verdade, né? Ah, ué. E você já, nessa época, você já sabia o que você queria ser quando cresceu? Você já tinha em mente alguma profissão assim? Quando a gente é criança, a gente tem muitas aspirações, né? Uhum. Sendo artista, acho que ser astronauta, veterinário, a gente já. Todos nós já tivemos, assim, acho que essas vontades até guiados um pouco pelos sentimentos que a gente tem quando conhece um animal, primeira vez que tem um gato, e você passa a querer cuidar mais dos animais, ter mais afinidade para um assunto ou outro, e acaba te levando para algumas vontades. Você lembra quais eram essas suas vontades, assim? O que você queria ser quando crescesse? Eu lembro que tinham duas coisas que eu queria muito, que quando eu era criancinha, eu acho que a maioria das crianças viadas, elas são assim, ela tem aquele instinto de pegar, sei lá, eu pegava o pano de prato, colocava na cabeça, eu botava o pano de prato aqui, entre as orelhas, aqui atrás da orelha, pra ficar só a franja aqui, aquele negócio aqui. Eu pegava o meu controle daquele somzão que era deste tamanho, e eu era a Mari do bairro. Close. Porque assim, a minha irmã, ela já foi cantora de banda de forró e tudo mais. E a gente sempre teve isso de cantar. Eu cantei na igreja por muitos anos, então eu tinha esse sonho de ser cantor. Mas quando eu fui crescendo, que eu fui me envolvendo com jogos, eu queria também trabalhar nesse quesito, não de tipo criar jogos, mas fazer parte deles. Eu tinha esse pensamento. Eu queria ser, sei lá, um personagem de um jogo. Eu queria representar esse personagem dentro do jogo. Como a gente vê, tipo, no Just Dance, né? Que tem lá os bailarinos e, tipo, só que no jogo, Visionária. são os personagens. Então eu queria isso. Eu achava muito legal. Bacana. Vamos agora aqui, pelo menos na minha tela, para a minha direita, o casal B1 e B2, Daniel e Iaga. Vocês lembram qual foi a última lembrança de criança que vocês têm, assim? Jesus amado. Assim, eu tenho lembrança de momentos assim, não detalhados, sabe? Tipo assim, teve partes da infância e eu lembro da última. Não tenho data nem nada. Mas eu morei a vida toda, a infância toda, a adolescência toda, numa cidade muito pequena, né? Eram, vamos dizer assim, 3 bairros de tão pequeno, Caramba! então, bairros grandes, assim. E a gente brincava de pique-esconde, gente, valia a cidade inteira. Não era um lugarzinho, assim, uma rua, duas ruas, era a cidade inteira. Então, assim, você brincava com uma pessoa, aí você achava ela e falava assim, ué, mas eu nem comecei a brincar com você. Ela, é porque eu comecei lá embaixo. Você nem sabia quem que Nossa! era Meu Deus do ela, né? céu! É porque era muita gente. E, tipo assim, isso acabou, eu acho que foi na hora que começou a puxar um pouco de responsabilidade, né? Tipo, com uns 15 anos, mais ou menos, 15 ou 16 por aí, eu comecei a trabalhar numa academia, na academia da minha tia, e era na rua que eu brincava. Que eu brinquei, tipo, dos 5 anos até os 15. Então eu Sei. conhecia todo mundo da rua, conhecia todo mundo do bairro. Meus primos, a família mora sempre no mesmo bairro, né? Toda rua, assim, cada rua é uma tia. Cada casa é uma rua da. Cada casa da rua é de um parente. Então, tipo assim, conhecia todo mundo. E eu acho que isso, assim, me dá um aperto até de falar, porque eu ficava. Era uma casa academia. E eu ficava no segundo andar. Eu ficava na varandinha, assim, olhando meus amigos brincarem e eu trabalhando, Nossa. chorando, querendo, Você querendo ir sente que pra você rua. deixou de ser criança nessa época? Foi, com certeza. Aí depois disso eu fiquei um ano, aí depois fui fazer um cursinho, alguma coisa pra começar faculdade e tudo mais. E acabou, sabe? A única lembrança que eu tenho é de ficar assim, olhando de cima e o pessoal lá brincando e eu perder, sei lá, 15 anos da minha vida ali olhando Uma ali embaixo. dúvida. Quantos anos você tinha, Dani, nessa época? Eu tinha uns 15, 16 já. Ah, então você já tava da pré-adolescência pra adolescência, né?
Mas, não, e a gente brincava muito. mas tu trabalhava porque tu queria trabalhar ou porque, tipo, te obrigavam algo do tipo? Não, porque eu queria trabalhar. Tipo assim, minha mãe tem um comércio, então eu, desde quando eu nasci praticamente, eu ficava dentro dele. E ela não me dava nada, tipo assim, obviamente, porque ela me dava tudo na vida, sabe? Então eu ficava lá, ajudava ela. Só que aí foi enchendo o saco, né? Tipo, de 5 10 anos ficando no mesmo lugar. Aí eu falei assim, agora eu vou assinar minha carteira. Quero a minha carteira assinada. Eita, Quero ser uma CLT. Foi o pior erro da minha vida, mas eu queria. que é o sonho. Então eu fui caçar, aí uma tia minha ofereceu, eu falei assim, é você mesmo, arrasou. Só que aí eu tive que deixar os colegas, né? Aí era muito triste mesmo. Ficar olhando era sofrido. E você, Iago, conta pra gente. Quando foi que Lembrança. você deixou de ser criança? Eu acho que quinta, sexta série, por aí. Então foi cedo. 11, 12. É porque eu acho que bate muito com o que o Dani falou, essa questão de assumir responsabilidade, né? Sim. E quando eu era mais novo, é porque lá também, lá em casa, na minha cidade onde eu morava, a gente tinha a nossa casa, né? A casa minha, da minha mãe e do meu padrasto. Passava duas casas, da casa da minha avó, do meu avô, e tinha um tio que morava com a gente. Esse meu tio, ele tinha algumas condições especiais, então ele era bem limitado, né? Ele não podia sair de casa e tal. E ele adoeceu, depois teve uma doença, se eu não me engano, acho que estava com princípio de embolia pulmonar, foi indo complicação, ele teve que usar sonda. Então, assim, foi uma época muito difícil na nossa casa. E aí, quando chegou essa época, a gente tinha que ficar muito cuidando dele. Então, o que eu passava tempo fora de casa brincando, eu tive que ficar dentro de casa pra ficar olhando ele. Porque minha mãe fazia curso fora, meus avós, tipo, já eram de idade também, né? Então, meio que só eles lá não podia ficar só com essa responsabilidade. Então, tinha que ter uma pessoa ali, que se acontecesse alguma emergência, tinha que pegar o telefone e ligar pra alguém. Então, meio que eu assumi essa responsabilidade. Ficou assim por muitos anos, até que ele veio a falecer, acho que eu tinha uns 15 anos, 16 anos mais ou menos. Caramba. Então, na hora que passou isso, eu não tinha. Tipo assim, já tava mais velho, eu já tava, tipo, entrando no ensino médio. Aí foi quando eu comecei a trabalhar também, tipo, mais ou menos na mesma idade do Dani. Eu dava aula particular. Aí eu começou isso a comer muito meu tempo livre, então eu não saí mais, sabe? Mas assim, Entendi. a gente tinha muita mania de ir pra porta da rua, ficava jogando jogo de tabuleiro, ficava conversando, jogava Yu-Gi-Oh!, jogava essas coisas, sabe? Até que as mães também fez aquele complô e botou fogo em tudo. Botou fogo nas No- cartas. Meu Deus, tudo com Ela foi dragão dessas branco. Olha pessoas que perdeu tudo. Eu perdi tudo que vocês imaginaram que eu, tipo assim, esses joguinhos de tabuleiro de Pokémon, essas coisas, tudo minha mãe botou fogo. Nossa. Eu perdi muito brinquedo, assim, muito novo, sabe? Que eu tinha, e depois teve essa onda aí que falava que era coisa do demônio, eu perdi muito. Aí eu acho que também fui perdendo essa vontade de sair, sabe? Então, aí eu acho que acabou muito cedo. Acho que eu lembro, acho que foi isso, se eu não me engano. entendi. E eu gostaria agora que tanto você quanto o Iago falasse se nessa idade vocês se lembram do que vocês queriam ser quando crescer. Tanto em relação à profissão, ou se algum aspecto da maioridade vocês almejavam, assim. Eu me lembro que, por exemplo, sempre que eu me imaginava mais velho, eu sempre me imaginava sendo um adulto muito popular, assim, sabe? Aham. E quando eu falava adulto, assim, era tipo 20 anos, sabe? Tipo, velho o suficiente para entrar em festa, para sair sem os pais. E eu me imaginava um adulto muito popular, eu me imaginava saindo para muitas festas, conhecendo muita gente. Sabe aquela cena do Meninas Malvadas, que as meninas passam, abrem o carro, entra no carro, sabe? Isso. Aham. E eu, por exemplo, me tornei um adulto um pouco até o contrário disso, assim, sem a menor nem até disposição e carisma para conseguir fazer isso, para ter em tanta festa, sabe? Para conhecer mais gente. Eu mal tô dando conta dos amigos que eu já tenho, não quero novas pessoas, sabe? Então, Chega mais. existem alguns aspectos da maioridade que a gente almeja quando é criança, né? Que a gente sempre pensa. Vocês lembram Sim. de ter esse tipo de pensamento sobre alguma coisa? Eu acho que, assim, a questão de ser, assim, depois que crescer e tudo mais,
Eu acho que eu não ficava pensando muito nisso, não tinha muito esse pensamento. Eu tinha hábitos que eu perdi, sabe? Tipo, a questão de. Que a Gia falou, tipo, de pegar folha e pintar, colar em alguma coisa. Essa arte mesmo, eu acho que é geral, né? Tipo, eu fazia aqueles. Eu tinha aquela caneta mágica de bordar, então eu fazia alguns bordados e tudo mais, brincando, assim, sabe? Era de brincadeira. Não ia pra lugar nenhum. Então, acho que essa veia artística, assim, mais na infância, pegou bastante. Na adolescência, eu acho que eu já tava numa questão mais de jogos também. Então, já virava uma coisa mais assim, eu queria, sei lá, desenhar aquele ambiente ali, fazer aquele ambiente, fazer aquele personagem, a roupa dele, sabe? Aí eu ficava, tipo assim, eu colocava a roupa no personagem, eu ficava criticando, eu falava assim, eu colocaria outra aqui, que eu sou melhor que você, sabe? Tipo, Olha, Meu Deus. sofrendo. afrontando. Esquadrão da moda dos MMO. Exactly. Esquadrão da moda. Entendendo zero de moda, mas tudo Nossa. bem. Eita. Então, eu acho que é isso. E questão mais assim, igual você falou, de ser popular, gente, eu era total oposto. Pra mim, eu tinha que ser um adulto que ninguém observasse, sabe? Não me enxerga, tá ótimo. Se eu passar impune de tudo, maravilhoso. Essas festas, essas coisas assim, se eu quisesse ir, se eu queria ir, eu fosse, sabe? Tipo, não preciso ser popular nem nada. Acho que é por conta da adolescência também. Que eu fui uma criança assim. Uma criança que ninguém enxergava. Então acho que eu aceitei ser um adulto assim também. Aí eu só queria ser assim. Caralho, só pedrada. Ela pesou o clima Então, todo. Eu deixei pra falar porque eu achei que o meu era pesado, tá tudo muito Dia das pesado. crianças, assim, Ô, ó. Ararará. alegria, Alegria. 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 Iago, e você? Ai, se for pra ver, assim, o que que eu queria ser quando crescer, assim, tive duas frentes, eu acredito. Teve essa frente que a Madre falou, tipo, de ser algo ligado, assim, a jogos. Eu jogava videogame desde os meus 6 anos de idade, então era minha maior companhia, né? Porque, assim, eu também era muito só quando mais novo e eu tinha dificuldade de fazer amizade. Então, depois de um tempo que eu fui fazendo mesmo, e foi legal. E geralmente as amizades que eu fazia era por jogar videogame. Tipo, vamos jogar junto? Aí jogava, aí trocava uma palavra ou outra e virava amigo. Mas fora isso, você conhecer uma pessoa aleatória na rua é muito difícil. Mas aí eu tinha essa vontade de trabalhar com alguma coisa de jogos. Eu era muito bom de fazer propaganda de jogo. Tipo, eu jogava um jogo, falava, nossa, esse jogo é muito bom. Eu conseguia convencer a pessoa a jogar o jogo. Então eu imaginava assim, eu vou trabalhar com a área de propaganda de jogos, sei lá. Na cabeça vinha uma coisa assim. Só que aí depois, igual eu falei, minha infância foi, entre aspas, um pouco mais curta. Eu tive que amadurecer muito rápido para tomar decisões muito rápido, igual essa questão do meu tio. Então eu meio que já me considerava muito responsável por ele. E depois disso, quando eu também comecei a trabalhar um pouquinho com aula particular, né, e tudo mais, que não era mais novinho também. E minha família, ela vem de pessoas onde a maioria é tudo professor. Minha mãe foi professora, minha madrinha foi professora, minhas tias eram professoras. Então todo mundo era professor. Então, basicamente, se eu quisesse ser alguma coisa, eu tinha que ser professor, porque meio que todo mundo se incentivava a ir para esse lado. Porque você vai ter um salário seguro, você vai garantir suas férias, você vai ter uma vida tranquila. Não vai ser a melhor vida, mas vai ser uma vida que você vai conseguir fazer suas coisas. Porque fora disso, as pessoas não viam outras profissões. Tanto que foi muito difícil para eu convencer minha mãe na época da faculdade que eu fiz, né? Porque ela imaginava que isso não era uma coisa grande. O mundo era assim: você era professor ou você era médico, né? Muito raro você ter ser outra coisa. Não E tinha. qual foi a faculdade que você fez? Eu fiz engenharia química. Caramba. E não é Então, um curso tipo, ruim. não é um curso ruim. Engenharia não era uma coisa comum na minha época da infância. Tipo, era raramente, tipo, era algo falado. Ainda mais na minha cidade, que nem tinha esses cursos na época também. Então, Entendi. mas foi por isso. Então, pra ela, não existia essas outras coisas, sabe? E qual que era a sua cidade na época? Montes Claros. Ah, Não é uma cidade pequena, mas na época ela era menor. Hoje já tem mais pontos de referência, mas mesmo assim não era algo comum, tipo, capitais. Que capitais você via esses cursos variados, né? Tipo, tudo mais, todo mundo fazia o que quisesse. Interior não, você era limitado a uma, duas, três coisas no máximo. e Dona Luciene. Ai, eu sei que falar sobre a nossa infância, sobre os frutos que a gente
plantou para colher agora e tudo mais, e o que a gente passou, mas o meu período de infância, eu acredito que não foi das melhores, para ser sincero. Pra falar a verdade, eu vou te entregar 3 momentos que eu lembro. 3 momentos, o primeiro momento que eu lembro, por exemplo, que eu guardo com muito carinho, que foi um momento que eu era pequeno, acho que eu tinha uns 7 anos, 6 anos mais ou menos, e eu peguei o saltinho da minha irmã mais velha, um saltinho, um negócio gigante, meu pezinho desse pequenininho, mas eu botei e também, não só isso, eu peguei o batom dela também e eu passei na minha boca inteira o batom. Ih, um Drake! Ih, Drake. Drake. Se não bastasse, eu saí correndo atrás do meu irmão mais velho pra dar um beijo na bochecha dele, pra ficar marquinha de batom ainda. Meu Deus, essa criança não era ninguém mais, ninguém menos que Pablo Vittal. Categoria is criança viada, né? Sim. Então eu lembro com muito carinho desse momento e tal. E aí, outro momento, né, que eu comentei, seria quando eu percebi que eu era uma criança muito sozinha. Porque meus pais, eles trabalhavam o dia inteiro, meus irmãos, eu estudava de manhã, os meus irmãos, alguns estudavam de noite, e a minha irmã mais velha, ela trabalhava o dia inteiro e às vezes até a noite inteira. Então, eu era uma criança muito sozinha também. Além de enferma, porque eu tinha bronquite crônica bem forte. Então, eu já fiquei internado dias, semanas, bem, assim, bem mal mesmo, assim, no bico do corvo mesmo. Então, eu lembro que eu era uma criança muito sozinha e eu lembro que eu brincava sozinha. Eu lembro que uma das lembranças sei lá, eu lá com uns 13 anos, 12 anos, eu peguei uma bola velha que tinha em casa, uma bola de futebol, e eu ficava brincando com ela na garagem da minha casa, assim, sozinha. E era a única forma que eu tive de me divertir, ou sei lá, de viver aquele momento, né? Poxa, eu sinto muito por essa lembrança negativa. Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa agora para você, ou inclusive para todo mundo que tá aqui, ou até para quem vai editar esse episódio, é que nesse momento coloque a música do Naruto no balancinho. Eu acho que vai combinar bastante. E você se lembra exatamente o que você queria ser quando crescesse? Quando eu era pequeno, eu não tinha perspectiva de futuro nenhum. Caramba, Desculpa vibrar baixo. Pesou o clima, viu, mano? Porra! De novo, eu sei. Mas eu não tinha, porque. Eu vou pesar de novo, gente. Mas eu passei boa parte da minha infância também, eu passei trabalhando. Então, eu trabalhava pro meu progenitor. O meu progenitor, ele vivia dizendo para mim e para os meus irmãos que ele botou a gente no mundo para trabalhar para ele. Que a gente não precisava estudar. E não precisava fazer nada. Que o nosso futuro era trabalhar para ele. Então foi marcando isso na cabeça da gente, né? Quando a gente é pequeno, a gente tá indo e marca, né? E aí, quando a minha mãe ela começou a tomar mais à frente disso, dessas decisões idiotas e tudo mais, aí eu assistia muito anime na TV aberta, na Band, na Globo, na SBT. E aí eu gostava. E aí eu falei, poxa, legal, um dia eu espero fazer um desse. Fazer um anime desse. E aí eu comecei a entrar mais no mundo disso, comecei com esse mangás. Eu lembro do primeiro mangá que eu li na minha vida, que foi Dragon Ball. Foi o primeiro mangá que eu li, a Saga do Céu, quando ia começar o torneio do Céu. E eu lembro que eu pintava os mangás assim, deixava colorida. E aí, aos pouquinhos, eu fui tendo essa vontade de fazer alguma coisa, de
de plantar alguma coisa para poder colher depois, sabe? Entendi. Você é uma pessoa linda, um adulto lindo, e eu tenho muito orgulho de ser o seu marido. Ah, Eu te boiola. amo muito e eu tenho certeza que essa criança está orgulhosa de você também. E eu vou começar com você também a segunda parte de toda essa pataquada. O que eu quero agora? Todo mundo aí falou como era criança, como vocês eram quando crianças. Eu achei, inclusive, bastante coincidência. Não sei se vocês separaram, mas a maioria de vocês era bastante introspectivo, preferia ficar sozinho, preferia ficar com games ou tinha poucos amigos, né? Eu acho que isso também é até um pouco cultural do pré da vida da criança viada. Né? A gente já, desde pequeno, a gente já se cobra e já está ali quase que se escondendo por diversos motivos. Né? Então, eu acho que eu vou começar já com o Luke. Eu vou pedir para que você pense nessa criança aí, feliz em andar com salto, feliz em estar passando o batom e, eventualmente, às vezes triste, né, de não estar podendo sair de casa ou estar tendo que trabalhar e estar fazendo essas coisas que são tão pesadas e tão cruéis para uma pessoa com tão pouca idade, né, mas que tinha esse desejo de fazer algo relacionado a mangá. Lógico, você não se tornou um mangaká hoje, né? Eu te conheço mais pessoalmente, mas eu queria que você explicasse para essa criança o porquê que você virou o que ela achou que você viraria, ou porquê que você virou outra coisa. Mas explique de uma forma de que ela fique contente, sabe? Você se tornou uma pessoa legal e eu acho que isso é uma boa notícia. Então, conta para ela como que tá as coisas aqui no futuro. Nossa! Close. Eu acho que eu contaria que a ideia de ser mangaka é muito boa, é bem legal, é bem divertido, mas o preço por ela é muito grande e eu acho que ela sairia perdendo muito se ela seguisse por esse caminho, porque trabalhar de mangaka é muito trabalhoso, vai muito trabalho, você não para, sabe? Se não é popular ainda no Brasil essa profissão. Mas você não precisa, mas você pode continuar a desenhar do jeito que você gosta, pode continuar fazendo aquilo que você gosta, de pintar, de colorir, que é o que é você, e que é isso, esse é o princípio do que você é, e hoje em dia você é um baita de um designer e ilustrador, mas ser mangaka, apesar de mesmo sendo um sonho que ficou para trás e tudo mais, você ainda é muito bom, você vai ser muito bom. Você vai gostar do que você faz, você vai gostar do que você vai consumir, do que você vai produzir. E que você vai ser, principalmente, você vai ser feliz. Você realmente é muito bom. Eu me inspiro muito em você. Madrinha Lin! Você disse que era uma pessoa introspectiva, que preferia ficar sozinha, e pelo menos na minha perspectiva hoje, você é uma estrela da internet. Né? Vou pagar! Qual é a Você internet que tem tá aí frequentando, garoto? uma trupe de crianças que te seguem e que te adoram. Merda. Pra mim, você tá a mesma coisa assim que a Xuxa, sabe? Que sou da Xuxa da Xuxa. Twitch. No mesmo patamar, no mesmo patamar. Tá ali do lado, amiga, do lado da Xuxa. É pacto. Só que aquela Xuxa verde do YouTube, daquele meme que surgiu depois. Então, eu gostaria que você justificasse para sua criança introspectiva que talvez esteja dentro de um quarto brincando sozinho com um pedaço de galho ali, imaginando que é uma bruxa, imaginando que é uma Winx, o que você se tornou hoje, e conta isso como se fosse uma boa notícia, porque você é uma pessoa muito legal. Olha, assim, o que eu pensava quando era criança sobre o que é ser adulto, na verdade eu não pensava muito, né, o que é ser adulto, mas o que eu citei de as duas coisas que eu queria, que eu pensava em ser, eu acho que as duas profissões, os dois caminhos não são coisas ruins. Hoje em dia eu não me vejo seguindo nenhuma das duas, mas eu acho que o que eu me tornei agora deixaria, sim, a minha criança feliz, entre aspas, parentes, chaves e enfim. Porque o que eu sou, o que eu faço, com o que eu trabalho, da forma que eu me comunico, eu acho que é uma coisa boa.
Porque quando eu era criança, eu lembro que eu amava ficar sozinho. Mesmo a gente tendo aquela. Eu acho que. Não sei se todos vocês, mas acho que a maioria de vocês tiveram esse ensinamento de que a gente tinha que ser sociável. Que você teria que estar aberto para as pessoas, aberto para o mundo. Enfim. Eu nunca achei isso uma coisa muito boa, por N motivos. Mas eu acho que a minha criança interior, a minha criança lá que está brincando no quarto sozinha com um pedaço de pau, achando que é uma Dark Elfa do Lineage 2, estaria feliz. Eu acho que é uma coisa boa. Não me vejo uma criança triste e frustrada se eu pudesse ter, sei lá, o poder de ver o futuro, sabe? Eu acho que o que frustra é você não ser bem sucedido naquilo. Porque outra coisa, é uma coisa que nos é ensinada, você tem que ser bem sucedido. Você vive pra ser bem sucedido. E a gente sabe que pobre não é bem sucedido, né? Exato. Mas Olha, eu acho que você é muito bem sucedida naquilo que você se propõe. E eu acho que o que frustra mesmo é ter que lidar com criança na internet. meu Deus, Rian, é brincadeira, Rian. Você tá afinando com Pedro Verde. Brincadeira. Vamos lá, Dona Glómbia. O que você diria? Faz aí uma carta aberta para o Gregory. Foi embora. Pequeno, artístico, criança viado. Você acha que essa criança tá realizada? Olha, eu fui uma Fala criança... com ele, fala com ele. Aquela outra. Naquela época... Ó, tem. Antes de Cristo. Eu quero esclarecer uma coisa. Não é que eu era uma criança... Eu sou ainda uma pessoa muito reservada. Mas... eu sou uma pessoa muito amistosa. Eu faço amizade com muita facilidade. O babado pra mim é manter. A manutenção realmente é custosa. E aí tem coisas que, né? Se vai dificultando, eu já vou. Eu vou tirando de lado, você entendeu? Então, eu acho que era isso naquele tempo. Hoje, mais velho, eu já aprendi a lidar melhor com isso. Mas naquela época é muito mais fácil você simplesmente. Ah, tá bom, vou embora. Entendeu? E sobre a pessoa que eu me tornei, eu não sei. Aquela criança era meio chata, né? Eu sou uma pessoa chata até hoje. Mas eu acho que ela. Como era uma criança muito questionadora, eu acho que essa criança ia perguntar assim: ué, mas não tô entendendo, por quê? O que tá acontecendo? Por que é assim? Por que Criança chata do caralho, viu? Puta que Exato. pariu. Era uma criança insuportável. E ela, eu acho que ela questionaria demais qualquer tipo de. Sei lá, qualquer tipo de história que eu fosse comentar pra ela, acho que não seria o suficiente, entendeu? Tanto que pra mim, hoje, também qualquer coisa que me fale também não é suficiente. Assim, eu quero saber o porquê das coisas. Mas. Não sei se essa criança estaria completamente satisfeita com as escolhas que eu fiz. Porém, eu estou. Entendeu? E uma coisa da vida é não deixar aquela criança machucada tomar decisões de adulto. Então, Que bonito. aquela criança tá bem. Hoje ela tá bem. Entendeu? E ela não vai tomar nenhuma decisão por mim. E se ela teve machucada durante aquele período, já não está mais lá, a gente só se cura quando sai do lugar que tá machucando. Então, já não tô mais machucando, eu tô bem, e isso vai ser suficiente para aquela criança e ela vai gostar sim. Viu, hein? A gente tá jogando Pokémon até hoje, não tem nem o que reclamar. O jogo custando R$300 e todo mês tem um novo, você entendeu? Então tá ótimo. Então tá a vida ótima, a vida tá excelente, não tem nem o que reclamar. Então é isso que eu ia falar pra ela. Velho Chico. Respondendo, que eu não respondi, na verdade, deixei pra depois, e eu achei que ia pesar, mas todo mundo pesou, então eu deixei. Foda-se também esse caralho. Não, porque eu também, eu nunca tive um sonho de quero ser isso, quero ser aquilo. Eu fui muito prático. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, então
naquele momento que você começa a ter... Eu lembro que eu estava na 6ª, 7ª série, aí começou-se a se falar de profissão, eu fui fazer um teste de Bolígrafo. vocacional. Ah, tá. Um teste vocacional, e aí, tipo, era isso, nem lembro o que deu tudo. E aí, logo em seguida, depois eu comecei a trabalhar, então eu não tive tempo de sonhar com o que eu queria ser. Eu me baseei, na verdade, de como era a minha vida de adolescente, de criança. E a gente sempre teve muita dificuldade financeira, a gente sempre foi muito ajudado pelo meu avô. Então, a casa que eu morei toda a minha infância era do meu avô deu para minha mãe. Depois, o quarto que eu ganhei foi meu avô que reformou. O meu pai trabalhava e ali a gente tinha... O dinheiro não dava conta para o mês, assim, sempre ficava apertado, tinha muitas brigas por isso. Aí, em 98, ele foi mandado embora por causa daquela crise que teve econômica e a gente sofreu muito. Então, naquele momento, assim, eu era muito prático. Meu sonho era poder me alimentar, poder ter um teto sobre a minha cabeça e poder ter uma família. Então, eu acho que eu falaria para essa criança isso: deu certo. As suas preocupações que você tinha de você conseguir se alimentar todo mês, de você conseguir comprar suas coisas, de você ter um teto na sua cabeça, você conseguiu. Você luta muito, você trabalha muito, mas você conseguiu. Hoje você tem uma família com a pessoa que você ama, você tem uma filha, você tem uma casa, você tem uma profissão, você é respeitado na sua profissão. Então é tudo que você precisava, que você queria, que você mais temia. E deu certo. Acho que era isso que eu falaria para ela. Caralho! Pisou muito. Pode encerrar o episódio. Acabou. Eu não vou falar depois disso. Eu me retiro. Eu me retiro. E eu fico muito feliz por isso, o velho Chico. Inclusive, eu gostaria inclusive de reiterar que eu me espelho muito em vocês. Tanto eu quanto o Luke, enquanto casal, nós se espelhamos muito em vocês em questão de responsabilidade, praticidade, maturidade. Então, tenha certeza de que você se tornou um adulto muito funcional, e isso transparece. E por isso que a gente se espelha em você. Caralho! Pesou o clima mesmo, hein? Paula, meu amor, eu estou Agora aqui chora, puxando vagabundo, o pescoço. Chora que não tem episódio ainda, puta. Vamos lá, agora eu quero drama. Daniela, carta aberta para sua criança. Para quem não conhece a Daniela, ou para quem só escuta aqui pelo podcast esse tom de voz dela aí, de Locutora. moça do RH, então Bicha. ele se tornou, pelo menos na minha percepção, um adulto muito controlado e muito doutrinado, para quem vê, assim, ele sempre apazigua tudo. Até a forma de falar calma dele é bastante, quase que sofisticada. Até. Oh my gosh, so sophisticated. Eu gostaria que você explicasse para sua criança, introspectiva. Por que você é esse tipo de bicha? Por que você é assim, hein? Fala pra mim, por que você é assim? Ai, meu Deus do céu. É muito difícil falar. É muito difícil porque, tipo assim... igual você falou, eu vou falar com a minha voz de RH pra amenizar. Eu acho que se eu parasse perto da minha criança, assim, e olhasse pra ela, eu ia falar assim, tipo... sei lá, você buscou o caminho mais fácil, sabe? Você fez isso e você não vai se orgulhar desse caminho mais fácil, mas foi o que coube na hora, sabe? E eu acho que, tipo assim, foi um caminho, eu não passava nenhuma dificuldade e tudo mais, tipo, meus pais sempre me deu tudo e tal, mas tipo, eu acho que eu não queria ter tudo aquilo, sabe? Eu não sei se é meio estranho falar isso, mas a gente passa por, tipo assim, você é mimado demais. E chega um ponto que você não quer esse mimo mais. Você quer viver, você quer aprender e tudo mais. E eu acho que eu deixei isso me empurrar, sabe? Quando criança, quando adolescente. Tipo, faz sem pensar mesmo, sabe? Só vai, muda de cidade, curte a vida, faz faculdade e tudo mais. E eu acho que, tipo, se essa criança olhasse pra mim, ela ia falar, tipo assim, porra, você não fez nada, né? Cria vergonha na sua cara. E, tipo assim, não falando em questão de, tipo, você ter um financeiro bom, você ter uma vida, uma casa e tudo mais. Isso eu conquistei, sabe? Eu acho que isso ela teria orgulho, mas a parte emocional,
ela teria um pouco de desgosto, sabe? Tipo, poxa, você tá colocando dinheiro na frente de alguma coisa que você quer fazer, você tá colocando regalias na frente de coisas boas, sabe? Ah, você trabalha todos os dias por obrigação. Então eu acho que essa criança, a gente ia debater uma com a outra, sabe? Tipo, a gente brigaria o tempo todo. Meu Do Deus, ela mesmo quer sair jeito. na mão com uma criança, saindo burro. Batendo boca com Não, criança. assim. Ah, Eu acho que é bem isso igual você falou, tipo, do RH. Seria um adulto RH, uma criança do RH também, batendo boca. Então, tipo, seria duas pessoas colocando questões e debatendo questões uma com a outra de um jeito que, tipo, não ia ir pra frente, sabe? Então, eu acho que ela não teria orgulho de tudo, mas ela ia falar assim, ah, vai pra frente, bicha. Aceito que você é. E seria isso, sabe? Então, eu não sei como que seria essa conversa maluca. vamos lá. Iago, fala pra mim uma carta aberta que você faria pra sua criança interior, pra sua criança mais nova. Você acha que ela se sentiria orgulhosa do adulto que você se tornou? Hum, não sei bem se orgulhosa, acho difícil também falar. Eu acho que eu tentaria, se eu pudesse falar com ela, eu tentaria deixar ela um pouco mais calma. Como eu falei, né, eu tive que acabou passando pelo. Acho que todos nós também passamos por isso, né? Mas assim, especificamente, eu lembro muito na minha mente quando eu tive que olhar e falar assim, poxa, eu sou adulto sem idade de adulto. E quando eu passei a fazer isso, eu desliguei tudo que eu podia desligar assim com relação à infância, adolescência. Então, pra mim, tipo, eu aproveitei muito pouco esse período, né? Tipo, assim, eu não ia em festa, eu não saía. Tipo assim, eu não tive essa vida, sabe, de curtir. Eu vou curtir adoidado, não vou fazer nada. Vou, sei lá, sair, voltar tantas horas da madrugada, tanto que eu fui fazer isso só depois de velho, assim, pouco tempo ainda por cima, porque depois o corpo já não aguentava. Mas eu diria pra essa criança também que é o seguinte, eu acho que eu deixaria ela mais calma. Falava assim, ó, calma porque se você não sabia o que você queria ser quando crescer, quando mais novo, calma que hoje você tem 31 anos e agora que você tá descobrindo mais ou menos o que você quer fazer. Então, vai com calma que as coisas não acontecem num tempo certo. Não existe tempo certo pra nada. Se existisse, né? Acho que muita gente estaria, sei lá, talvez um pouco mais feliz, não sei. Então, mas também nem sei se seria o contrário. Mas não existe tempo certo para as coisas. Não se cobre demais por isso. E ao mesmo tempo eu, tipo, abraçaria ela pelo sentido, ela ainda continua em você. Porque, tipo, quando eu vou pegar um videogame, quando eu vou fazer alguma coisa, até pra brincar, eu ainda quero muito agradar essa criança que ela não se agradou naquela época. Então, meio que às vezes eu pego, sei lá, um Zelda pra jogar, pego alguma coisa pra jogar. Eu sinto quando eu sento no sofá, que eu pego o controle, eu teleporto pra quando eu tinha 10 anos de idade. Então, essa criança ainda tá aqui, entendeu? Eu diria desse jeito. Então, fica tranquila, você ainda continua aqui, né? Você não foi abandonada, porque a partir do momento quando você abandona a sua criança interior, é aí que você deixa de ser uma pessoa feliz, né? Você literalmente joga seus sentimentos pra fora e literalmente vira um robô, né? Vive à mercê das coisas que acontecem no mundo. Então eu acho que eu diria isso pra ela, sabe? Você não foi abandonada, você ainda continua aqui. Vamos fazer as coisas que a gente tinha vontade de fazer e vamos continuar, sei lá, até o dia que a gente for pro túmulo, que eu não quero abandoná-la jamais. Que bom. Eu tenho certeza que ela ficaria muito feliz com o que você se tornou. E, inclusive, ela acharia muito legal a sua tatuagem de Triforce no braço, né? Com certeza. É fã Com de Zelda certeza. desde sempre, né? Com Então, certeza. é isso aí. Você agora é um portador do poder, da sabedoria e da coragem. Ó, Ramagar. Olha ela, ó. Olha Ela tem ela! referências, Ela ó. sabia, amor. Ela Eu conhece, amor. estudei, tá? Eu estudei. Estamos caminhando pro final deste episódio. Eu gostaria de dizer para minha criança interior, pequena, chata, viada, chorona, mimada e dengosa, que Xoxa, você capenga. continue sendo comunicativa, porque é isso que vai te levar longe, tá?
Você vai passar muitos perrecos, não vai ser fácil, mas também se fosse fácil ia ser chato, porque você é arrogante. Aí quando as coisas são fáceis, você acha que elas são medíocres e você perde o interesse. Tá? Exato. Você não é mais hétero, você também não é bi. Esquece isso. E veio aí. E que Não é isso? mais. Pelo amor de Deus. Você nunca foi, na verdade. E hoje você é casado com um marido lindo, lindo, lindo. Você conseguiu ser professor, não de português, mas de outras coisas. Você não é um adulto tão popular e sociável, você não vai a tantas festas, por falta de dinheiro, por falta de tempo, por falta de energia, mas isso não é um problema, porque na verdade está mais ou menos 90% do mundo nesse mesmo ritmo. E eu acho que é isso, tá? Eu me tornei um adulto legal, cara. Eu não te devo nada também, criança chata da porra. hein? Ela é tão galera. Não, eu olho pra ela e vejo galera. Nossa, mas E galera, tá já deixar assim, a mensagem motivacional para um final de episódio, que a sua criança interior não seja chata. E se for, que sejam adultos legais por fora, pelo menos. Seja legal com você, porque você merece. Você bate palma e dá tchau, vai. Alegria, alegria. Então é isso, gente. Foi mais um episódio da Semana Especial. Esse especificamente de Dia das Crianças. Muito obrigada. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Cholascast, em todo lugar na internet. Favorita a gente aí também no seu aplicativo de áudio favorito, seja lá onde que você está ouvindo, né? Às vezes no YouTube, às vezes na ilegalidade, às Ih, vezes no aqui não. Aí eu não sei o que você tá Ai, não falando. posso. Não pode, diretor, bota um pi. Tá? Nossa, no episódio Caraca, seria de feio só de pi. pi, gente. Não consigo desfalar sobre isso. Eu Muito sou. obrigado. Tem muita gente nova chegando, sejam muito bem-vindos e Seja tragam mais gente. bem-vindo. Bem-vindos, bem-vindos. Compartilha essa merda aqui, hein? Manda pra alguém Eu tô- aí. Isso, eu tô E tem sentindo muita falta gente de que não é- comentário, gente. Vamos comentar, vamos conversar. A gente pra quer me saber quem são engajar, vocês. eu, hein? Ah. Fica E tem muita escondida, gente não. que não é do Spotify vindo, então vocês também são muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Comenta aí, deixa um comentário aí no Spotify, coisa aqui, ó. Onde Com- você, ou no Instagram. YouTube, no Manda sua Instagram. cartinha aqui pra sua criança aqui no. Exatamente. Fala aí se a Nos sua criança é comentários. legal ou se era aquela criança chata do dente torto que chupou chupeta até os 8 anos. Ah, eu acho que eu era mais chato porque eu sempre tive os dentes retinhos. Ó, Olha só. sempre se o senhor é pai do dentista. Exactly. É isso, gente. É Tchau, isso, até gente. Um semana. beijo. Bye. Tchau. Tchauzinho.